Deus vai anunciar uma grande restauração que Ele vai fazer na sua vida. Tem uma expressão na Bíblia que me chama muita atenção: prisioneiros da esperança. Sabe? Muitas vezes é assim que você se sente. Você se sente prisioneiro em uma situação. E nós estamos aqui nesse mundo em um processo de restauração de Deus na nossa vida, que só termina lá na eternidade. Mas ainda aqui nesse mundo, Deus tem uma história para você. E quando você entra na história de Deus, Ele também tem uma restauração. Ele tem algo especial, algo poderoso para fazer na sua vida. Sabe? Nós estamos agora como se fosse, entenda bem, na nossa alma, passando por um deserto, não é verdade? Mas na verdade, quando você tem a consciência espiritual, você vai descobrir que Deus é a nossa fonte e nele não existe nenhuma sequidão. E o que Deus está querendo que você entenda, está querendo dizer para você é: não perca a sua esperança. Porque ainda aqui nesse mundo, ainda aqui nessa terra, você vai experimentar, você vai viver a bondade de Deus. Você vai, além de falar de milagres, a sua vida vai se tornar o próprio milagre. É tão especial quando você prega, quando a sua vida fala, até sem você abrir a boca. Na verdade, não tem nenhum problema em falar, né? Aí tem pessoas que já entram em dicotomia, falam: não, então não precisa falar, agora só preciso, né, viver. Não é isso. Existe um poder das palavras no mundo espiritual. Você deve falar, sim, mas entenda bem, eu estou falando de outro contexto. Quando você vive o milagre, quando você se torna o próprio milagre, a sua própria imagem começa a falar, porque nós somos chamados para refletir a imagem de Deus. Quando você olha em um espelho, aquele espelho reflete a sua própria imagem. Quando você olha, quando nós estamos andando com Deus, nós temos essa graça de carregar o mesmo Espírito dele, o Espírito que estava em Jesus. Ele vem sobre nós e nos capacita a viver uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida que tem suprimento para todas as coisas dentro do propósito de Deus para a nossa história. Olha o que diz aqui em Zacarias capítulo 9, versículo 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Seja bem-vindo você que está chegando. Que especial nós estarmos aqui juntos. Muito bom. Voltem à fortaleza. Quer dizer, você tem que estar sempre bem fundamentado em Jesus. Você precisa verificar se você está crendo em Jesus corretamente, porque existe um pensamento que limita o poder de Deus, um pensamento religioso que fala: não, Deus só se importa com a eternidade, Ele não se importa com a maneira que você vive aqui. É verdade? Pois é, você vai descobrir que esse pensamento, ele não é o correto. Ele tem alguma verdade sem discernimento espiritual. De fato, quando nós encontramos com Jesus, nós queremos a eternidade, porque a gente sabe que lá no céu vai ser tudo perfeito, não é verdade? Jesus, a Bíblia mostra em Hebreus que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Então, às vezes, Deus permite algum sofrimento para nos amadurecer, para nos aprovar, sabe? Mas ainda aqui nessa terra, Deus vai fazer alguma coisa extraordinária na sua vida. Por quê? A Bíblia mesmo diz que eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A Bíblia mesmo diz, Jesus mesmo dizendo: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus mesmo disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A Bíblia fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Deus tem um socorro para a tua história. Deus tem um socorro para a sua vida.
Satanás está querendo roubar a sua fé. Alguém aqui também, às vezes, nós precisamos entender que você tem que alimentar o seu espírito através da vida de adoração, de gratidão a Deus, de meditar na palavra de Deus, sabe? Duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é leitura da palavra e a outra coisa é meditação na palavra. Quando você lê, leitura é uma coisa. Quando ler é ler, né? Você está lendo, pegando ali essas informações celestiais. Mas o que realmente vai fazer diferença é quando o Espírito Santo faz saltar para você uma escritura, ele enfatiza para você alguma coisa, e aí você vai meditar. O que é meditar? É falar a palavra. Lá em Josué capítulo 1, do versículo 7, 8, 9 em diante, mostra sobre a importância da meditação na palavra. Eu vou citar aqui com vocês sobre meditação na palavra. Por quê? Porque isso é uma maneira de você enfrentar seus desafios. Isso é uma maneira de você proteger seu coração, proteger a sua fé em momentos difíceis. Olha que a palavra de Deus está dizendo aqui. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. No versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Existe uma importância em você falar a palavra. A meditação tem a ver quando você está como se fosse falando um pensamento. Você vai falando a palavra e aquilo que Deus tem ressaltado para você. Um exemplo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, eu não preciso me preocupar, não terei falta de nada. Você está ouvindo? Por exemplo, Deus é meu refúgio e fortaleza. O Senhor é meu refúgio no momento de angústia. Eu não preciso correr para algo ou para alguém, eu preciso correr para o Senhor, porque Ele é meu lugar de refúgio. Ele é a minha fortaleza. Nele eu tenho força, nele eu tenho tudo que eu preciso, porque Ele é tudo que eu preciso. Então são exemplos aqui de meditação, não é verdade? Mas o que Deus vinha ressaltando para mim nessa oração aqui, daqui a pouco nós vamos orar, para eu falar com você, é esse versículo, Zacarias capítulo 9, versículo 12, que está falando: voltem à fortaleza. Sabe, às vezes, as pessoas têm o mau hábito de esperar de alguém, né? E Deus não está querendo que você espere de alguém. Deus está querendo que você espere somente nele. Se for necessário alguém, alguma conexão, e normalmente é necessário conexões de Deus, pessoas na nossa vida. Se for necessário alguma pessoa na sua história para cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus, é Deus quem vai fazer, não é verdade? Então a gente confia em Deus e Deus vai, no momento certo, se houver necessidade, conectar as pessoas que você precisa. E Deus conhece cada pessoa viva na terra. Tem alguém na terra, tem alguém no Brasil, ou tem alguém em algum lugar, que Deus sabe que é uma conexão na tua história. E Deus sabe como conectar. Você está ouvindo? Uma época eu ficava preocupado. Falei assim, nossa, mas será que eu estou dependendo, né? Anos atrás, estou dependendo só de mim mesmo? Mas na verdade não. Você começa a buscar Deus e você deposita a sua confiança no Senhor. Aí você não vai depender das pessoas, não é verdade? Mas ao mesmo tempo, Deus vai conectar, é diferente. Deus vai conectar pessoas com você. Então existe uma coisa chamada network, não é verdade? Rede de contatos e relacionamento. Isso é bom, não é ruim não. Mas você tem que verificar, é Deus que está te apontando para determinada pessoa? É Deus que está fazendo? Ou é você que está tentando forçar uma porta? Então nós precisamos verificar muito bem isso.
se é Deus que conectou alguém na sua vida, se é Deus que preparou algum relacionamento com alguém na sua vida, ou é você que está querendo forçar a porta. Eu não creio que Deus precisa que você force portas para viver o que Ele tem com você, não. Agora, se Deus conectar alguém com você, você vai aproveitar as oportunidades que Ele tem posto diante de você. Eu gosto do significado do nome Davi, que primeiro fala o amado, o desejado, e também fala aquele que sabe aproveitar bem cada oportunidade que aparece na sua frente. Aquele que sabe aproveitar bem cada oportunidade de sucesso que tem na sua frente, não é verdade? Então, o nome de Davi tem um significado já muito significativo, muito especial para nós. É adoração e também essa luta, né? Essa coragem que nós devemos ter de avançar dentro do plano de Deus para nós. O que eu sempre falo com vocês aqui, não queira avançar em nada que não é o que Deus tem com você, você vai perder tempo, não tem nada de valor eterno. Quando você tem uma consciência espiritual, você começa a ver as coisas diferentes. Às vezes as pessoas falam assim para mim, você precisa lá falar com tal pessoa, você precisa lá mandar teu vídeo lá para não sei quem. Aí eu, por respeito, eu fico quieto, tá bom. Se a pessoa é mais íntima, eu falo, eu não penso desse jeito, né? Mas quando eu fico quieto, tá bom? Mas eu sei, se tem alguém que Deus conectou na minha vida, eu sei alguma pessoa já que Deus conectou. Uma ou outra eu já sei, né? Então essas aí eu vou saber que é a conexão de Deus na minha vida, eu vou agir diferente, mas também não vai, né, se expor, se jogar, não é assim que Deus quer. Você forçar a porta. Você não precisa forçar a porta. Você lembra da oração do dia? Porque Deus estava falando aqui comigo, pessoas que às vezes querem forçar a porta. Eu falei, Deus, então me dá de sabedoria de falar isso, né? A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, também ninguém pode abrir. E por que às vezes Deus fecha a porta? Que foi a oração do dia de hoje. Deus fecha a porta por quê? Porque Ele tem uma porta melhor. Porque Ele tem algo maior que talvez você não esteja vendo. Você está ouvindo? Então, tem coisas que foram lá do passado, deixa no passado. Tem coisas que as portas fechou, tem coisas que foram já rompidas. Se não é Deus que está fazendo, se não é Deus que está restaurando, se não é Deus que está conectando, não mexa com isso. Você está ouvindo? Isso é forçar a porta. Você precisa deixar Deus fazer. Tem coisas que é de Deus, mas também tem que esperar o tempo certo. Porque tem coisas certas, tem pessoas certas, que também não é a hora certa. Então você está vendo a sabedoria de Deus? Tem pessoas aqui fazendo a pergunta, por que não aconteceu ainda? Não é verdade? Aí Deus está falando, porque não era o tempo certo. Por que não aconteceu ainda? Porque Deus está preparando para que a palavra, para que a promessa aconteça. Ele está preparando quem? Está preparando você. Está preparando o cenário, está preparando toda uma situação, porque a história é dele, o propósito é dele, a vontade é dele. Você está ouvindo? Que lugar de descanso é esse? Que lugar de refúgio? Que lugar de fortaleza é esse? Quando nós confiamos no Senhor. Se for ter alguém para conectar, Ele vai conectar. Se for um milagre, Ele vai entrar com milagre. Sabe? Fica tu em paz, né? Às vezes nós também temos que ajustar alguma coisa do jeito que Deus falou conosco, colocar em prática do jeito que Deus falou, tem que ser do jeito de Deus. Aí Deus vai nos dando a chance de ir ajustando alguma coisa. Na verdade, nós precisamos ajustar, fazer daquele jeito, porque às vezes Deus dá uma direção e você será que está fazendo exatamente como Deus falou? Talvez você não vai fazer exatamente, mas você vai ajustando com o tempo. Não tem problema não estar fazendo exatamente. Aliás, tem problema, né? Talvez vai atrasar um pouco, mas até isso vai contribuir com o que Deus tem com você. Porque o relógio de Deus, é diferente do relógio da terra. Se Ele quiser, Ele faz assim, zup, põe lá para frente. Tá entendendo? Tá. Volta então à sua fortaleza. Qual é a sua fortaleza? Coloque a sua confiança em Deus. Ao mesmo tempo que você descansa, você também segue a direção de Deus. Ao mesmo tempo que você crê com o seu coração, fala com a sua boca, você também vai colocando em prática. Você está ouvindo? Porque a sua fala e a prática, elas vão caminhar juntas.
Aí tem gente que fala assim, ó, isso é falta de discernimento espiritual. Observe bem. Ah, não adianta falar, tem que praticar. Pois é, se você começar a falar crendo, a sua própria fala, ela vai colocar o seu espírito, alma e corpo, vai colocar para andar, vai colocar para fazer do jeito que você tem falado. Se você crê e fala, essas palavras que você fala crendo, vai guiar você para ter o comportamento correto para a situação que você precisa viver. O evangelho não é sobre comportamento, tá, gente? Por favor. O evangelho é sobre relacionamento com Deus. Comportamento tem a ciência, tem outras coisas. O comportamento é um resultado. O que Deus quer? Um resultado do seu relacionamento com Deus, do seu crescimento na palavra. Tá ouvindo? Por exemplo, os estudos do comportamento, a psicologia é bom, é bom. É bom, não é ruim. Eu conheço muita gente. Eu falei para você, estudei 3 anos, né? Eu contei o testemunho aqui para vocês. Deus usou até alguém que nem sabia que eu ia lá no dia, um pastor que estudava comigo, falou, ó, não é mais o seu, você não precisa disso, a sua coisa é outra, tal. Eu contei o testemunho aqui um dia. Mas quando você crê e você fala crendo, quando você fala, Deus te revela alguma coisa, alguma área da sua vida que Deus quer trabalhar. Eu vou dar um exemplo prático, porque senão vai ficar muito vago. Às vezes, né, você fala, eu sou próspero, eu sou abençoado. Fala, eu ando guiado pela vontade de Deus, eu ando em santidade, sabe, eu sou protegido. Essa fala, eu sou próspero, por exemplo, eu sou abençoado. Lógico que a bênção de Deus não se resume só à prosperidade financeira, mas vou dar um exemplo na financeira. Eu sou próspero, eu sou abençoado. O que vai acontecer? Deus, ele vai te preparar até a mentalidade correta. Ele vai preparar seu coração para não pôr apego em riquezas, em dinheiro, nada disso. Ele vai colocar você cada vez mais no propósito dele. E essa fala sua que Deus te revelou e você tem falado o que ele te revelou, isso vai guiando você do jeito que ele quer. Isso vai guiando você a fazer o que ele quer, a tomar as direções que ele quer para a sua vida. Você está ouvindo? E se você andar, se você andar na vontade de Deus, ouvindo o que Deus fala, concordando com ele, falando, Deus, eu creio, então eu sou próspero. O Senhor falou que eu sou próspero, o Senhor falou que eu tenho suprimento de toda a minha necessidade para fazer a sua vontade, então eu concordo com o Senhor. E você vai fazendo, às vezes Deus também te revela um versículo, né? Ou às vezes ele ressalta para você um versículo. Aí o que acontece? Você vai falando aquele versículo, você vai tomando posse, fala na primeira pessoa, né? Fala aquele versículo que ele te revelou. Né? Deus quer falar intimamente com você, Deus quer falar especialmente com você. Aí o que acontece? Você vai falando uma palavra que Deus que tem na sua vida, que Deus usou alguém para falar na sua vida, que Deus confirmou na sua vida, alguma palavra aí. Você está ouvindo? Ou aqui nas orações você tem pegado alguma palavra que Deus tem falado com você. Tem alguém aí que esses dias eu vi no comentário falando uma palavra lá que Deus falou, né? Nessa área aí de cuidado de Deus na terra, dos viventes, olha lá. Então, essa palavra vai te levar a agir da forma correta, a ter a estabilidade emocional, sabe? Essa palavra é poderosa. E nos momentos mais difíceis da nossa história, é que Deus mais acelera o processo de preparação na sua vida. Você pode dizer amém? Por que a porta fechou? Tem alguém aqui perguntando. Por que não deu certo? Aí Deus está falando, é porque tem que ser do meu jeito. A porta que fechou, tem portas que... A porta que não foi Deus que fechou, então fica tu em paz que não está aberta a porta. Mas quando Deus também fecha uma porta, ninguém mais pode abrir de volta. Então, não fica forçando as portas, sabe? Mas fala com aquele que é grande. Coloca diante de Deus aí seus pedidos diante de Deus. Você entendeu o que eu falei sobre falar crendo? Quem entendeu aqui? Quero ver. É que tem exemplos que é individual. Deus quer falar exatamente com você. Por exemplo, Deus falou que você é curado. Eu sou curado em nome de Jesus. Está sentindo o sintoma, mas pela fé você fala. Você crê e fala, eu sou curado. Eu sou curado em nome de Jesus. Porque muitas vezes Deus até revela que vai te curar. Tem curas que são instantaneamente. Tem curas que levam algum tempo, porque Deus quer desenvolver sua fé. Mas não significa que Ele não vai fazer. Cada vez que você fala crendo,
alguma coisa está movimentando na sua vida. Alguma coisa está entrando em movimento. Existe um rio que fluindo aqui. Existem águas aqui que fluem do trono de Deus para curar alguém que está aqui. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Cura na alma, cura no físico. Eu declaro a bênçãos espirituais, bênçãos nos seus relacionamentos, bênçãos te acompanharão a partir de hoje em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua casa e declaro que a partir de hoje você vai ficar mais sensível ao querer de Deus para você. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, no nome de Jesus, vem com a sua presença, sela essas palavras no coração de cada um. Tua palavra está dizendo, voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Nós estamos aqui nesse mundo e a Bíblia fala assim que o mundo jaz no maligno, Pai. Mas nós somos do Senhor. E aquele que é do Senhor, o inimigo não pode tocar. Obrigado por esse lugar de proteção, de cura, de libertação, de prosperidade, de preservação. Que essa é a salvação completa que o Senhor vem nos trazer. E o Senhor colocou o seu Espírito dentro de nós para nos guiar, para ser a garantia da nossa salvação. Pai, no nome de Jesus, abra os olhos do entendimento de cada um. Não deixa mais o inimigo roubar a mentalidade deles. Tem muitos aqui, Pai, sendo roubados e nem têm clamado por justiça, porque eles não sabem que estão sendo roubados. Todo tempo aí de enfermidade, todo tempo de miséria, todo tempo de falta. Eu clamo agora pela justiça de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Tem coisas que são processos, mas tem processos aí que já passaram da conta. Está ouvindo? E Deus está entrando com uma justiça na sua vida. Você pode dizer amém? Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Hoje, daqui a pouco, nós vamos estar de volta, hein? 23h59, na oração da madrugada. Tá bom? Clame por justiça de Deus. Fala, Deus, faz justiça na minha vida. Na área de cura divina, libertação, transformação da sua casa. Deus vai fazer uma coisa grande. E não é coisa pequena, é uma coisa só para Deus fazer. Você pode dizer amém? Hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Você está vendo? Deus está falando aqui, hoje mesmo eu estou anunciando para você, eu vou restaurar tudo em dobro na sua vida. Tudo aquilo que foi roubado, todo tempo de perda, todo tempo de roubo, Deus vai restaurar. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Faz prova com Deus essa palavra, está autorizado em nome de Jesus. Julgue a palavra e não o profeta. Não julgue quem está falando, mas julgue a palavra. Que Deus vai confirmar com alguém essa palavra aqui. Que Deus é um Deus que faz justiça nesse sentido. De cura, libertação, preservação, proteção, prosperidade e salvação para a eternidade. É a palavra sozo no Novo Testamento que eu tenho falado várias vezes aqui. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. prdanielJunior.com.br, compra lá o seu livro, participa aqui da nossa missão, já vai lá agora, compra o seu livro, tá? R$27 com frete grátis para todo o Brasil, e você vai participar aqui da nossa missão, vai ser muito especial. Ou através também do WhatsApp, 19995883146, tá bom? Compra lá, compra o nosso livro, se você já comprou, compra mais 2, 3, dá de presente, toda segunda e quinta a gente está fazendo os envios, tá bom? Então é isso aí. Até daqui a pouco, 23h59. Até lá.